Aqui, ó, ele está mostrando um movimento relativo da tíbia em relação à fíbula, na verdade da fíbula em relação à tíbia. Esse é um movimento de rotação da fíbula, né? E esse movimento de rotação externa da fíbula, ele é muito importante durante a dorsiflexão do tornozelo. Então aqui embaixo, ó, como vocês podem ver, aqui vai se encaixar o talos, que é o primeiro osso do tarso, né, do pé. E aí o talos ele é mais largo à frente, ele é mais estreito atrás. À medida que o pé faz dorsiflexão, a parte anterior mais larga do talos, ela precisa se encaixar aqui nessa estrutura que a gente chama de pinça do tornozelo. E esse movimento de rotação externa da fíbula em relação à tíbia permite o final dessa amplitude de movimento, tá bom? E por que isso é importante? Isso é importante porque algumas pessoas vão ter, por exemplo, passado por uma cirurgia de fixação de alguma fratura, seja da tíbia, seja da fíbula, em que são colocados aqui placas e parafusos. Se esses parafusos atravessarem aqui tanto a tíbia quanto a fíbula, esse movimento vai ficar prejudicado, né? E a fíbula não vai fazer esse movimento de rotação externa. Por isso, a amplitude de movimento de dorsiflexão ela vai ficar limitada, tá certo? E fica praticamente impossível ganhar essa amplitude de movimento final, tá certo? Aí, uma outra questão importante aqui é a seguinte: a amplitude de movimento de dorsiflexão, né, mobilidade de tornozelo, é um dos fatores de risco para a ocorrência de lesão em atletas, né? Existem testes de dorsiflexão, né, que a gente mede a inclinação anterior da tíbia para saber se existe aí uma restrição nessa amplitude de movimento ou não, e se houver, junto com outros testes, esse paciente pode ser classificado como tendo um maior risco de sofrer uma lesão. E uma das coisas que pode prejudicar essa amplitude de movimento é a deficiência dessa mobilização da fíbula. Tá bom? Pode ser por fixação cirúrgica ou por outros fatores. Inclusive, né, algumas técnicas preconizam, para esses casos em que há a deficiência na amplitude da mobilidade do tornozelo, né, a mobilização na altura da cabeça da fíbula. Né? E com isso a gente ganharia a mobilidade da fíbula no eixo longitudinal, né? Melhorando aí essa rotação externa da fíbula e aumentando a amplitude de movimento de dorsiflexão. O que você vai precisar fazer com o seu paciente? Depende do histórico dele, depende de você fazer uma boa anamnese com uma boa avaliação da mobilidade do tornozelo, tá certo? Então, esse movimento ele é muito sutil, mas ele é bastante importante para a gente. Aqui, ó, ele também vai mostrar o ligamento tibiofibular anterior, né? Ele vai virar a peça para mostrar aqui atrás o ligamento tibiofibular posterior, né? Que são ligamentos que vão manter aí a fíbula junto da tíbia, tá? E essa estrutura aqui é a pinça do tornozelo. Aqui a gente tem o maléolo medial, né, que pertence aí, portanto, à tíbia, e aqui a fíbula formando o maléolo lateral, tá certo? Aqui a gente tem essas estruturas ilustradas e aqui esse movimento, né, em torno do eixo longitudinal da fíbula mais bem ilustrado, tá certo? Vamos seguir para a gente ver agora os ossos do pé com mais detalhes. Então vamos lá. Aqui, ó, a gente tem a tíbia, aqui ele está mostrando o talos, aqui o calcâneo, e aqui ele vai mostrar o navicular, tá? São 3 ossos, né? Não são todos os ossos, mas são 3 ossos do tarso, os 3 primeiros que a gente vai ver com mais detalhes aqui nessa aula. Daqui a pouco a gente vai ver os outros. Aqui agora, ó, ele vai mostrar só o talos. Percebam o seguinte, que daqui para cá, né, ele virou o talos em 180 graus. Tá? Então aqui a gente está tendo uma visão, como é que eu vou chamar? Medial do talos. E aqui agora, né, a gente está vendo uma visão lateral do talos.
E aí ele vai mostrar algumas estruturas do talos. Aqui a gente tem a cabeça do talos, tá? Aqui a gente tem o colo do talos, né? Aqui a cabeça do talos que se articula à frente com o navicular, tá? Aqui, ó, a gente tem a cúpula do talos, com essa região anterior aqui mais larga, como eu falei, né? Essa parte toda aqui que vai se articular com a pinça do tornozelo. Então aqui se articula com o maléolo medial, aqui atrás, né, vai se articular com o maléolo lateral e assim por diante. Na verdade é o contrário, né? Aqui o maléolo lateral e aqui o maléolo medial. E aqui, ó, é a superfície articular inferior do talos, né, aqui e aqui, que vai se articular com o calcâneo, formando o que a gente chama de articulação subtalar, tá bom? Aqui é a cúpula do talos, como eu falei para vocês. E agora a gente tem o acréscimo aqui da tíbia, formando então a articulação do tornozelo. Lembrando que essa articulação aqui, ela é responsável pela dorse e pela plantioflexão.